Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do Seu Crescimento Interior, onde você encontra vários assuntos, vários temas que vão ajudar você na sua caminhada e no seu crescimento interior, na sua evolução espiritual, na sua evolução como ser humano, para alcançar estágios mais elevados de consciência. Então esse canal ele é dedicado para o seu crescimento interior. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a ascensão na vida diária, né? Nós estamos fazendo uma série de videoaulas voltadas mais especificamente para o caminho da ascensão, essa nova temporada de 2023, aonde nós vamos trilhar juntos, discutir e refletir juntos sobre o processo da ascensão, que é um processo para todas as pessoas, indistintamente, todas estão assim, preparadas, né? Teoricamente falando, todo mundo tem a possibilidade de ascensionar, porém, nós precisamos conhecer alguns assuntos sobre esse tema e precisamos fazer algumas transformações na nossa vida, na nossa prática diária, para poder elevar nossa frequência vibratória, tá? Ascensão nada mais é do que elevar a nossa frequência vibratória para um padrão de quinta dimensão, né? O padrão de quinta dimensão é um padrão onde nós estamos livres do processo da dualidade. A dualidade é que nos prende nas dimensões mais baixas. Então, para a gente poder se libertar dessas frequências mais baixas e alcançar o nível de quinta dimensão para cima, a gente precisa elevar a nossa frequência vibratória. E a gente vai conversar hoje sobre a ascensão na vida diária. Nosso ambiente é o nosso melhor instrutor. Então aqui, gente, fica uma coisa bem clara para vocês, que a ascensão, o processo de ascensão, ele não é um processo que você vai fazer longe, né, num lugar distante, lá no topo da montanha, você vai ficar sentado olhando para o céu. Ascensão não é isso, gente, tá? Muitas pessoas têm essa falsa ideia de que para ascensionar a pessoa tem que abandonar tudo, jogar tudo para cima e ficar lá olhando para o céu, esperando alguma coisa mágica acontecer. Isso é um dos grandes equívocos que as pessoas costumam ter a respeito da ascensão, e isso faz com que as pessoas fiquem ainda mais longe do processo da ascensão, tá? Parece assim contraditório, mas o nosso ambiente é o nosso melhor instrutor. E por que isso? Porque o nosso ambiente vai nos mostrar, vai fazer com que aflore em nós alguns comportamentos que a gente vai poder ter consciência que eles existem dentro de nós, e assim, dessa forma, a gente vai poder eliminá-los. É só dessa forma que a gente consegue perceber o que tem de não positivo dentro de nós, para a gente poder tirar isso, né, eliminar esses padrões, e eliminando esses padrões, a nossa frequência fica mais elevada. Então, nessa aula de hoje, eu convido você a olhar para o seu ambiente, seja ambiente familiar, ambiente de trabalho, ambiente social, qualquer ambiente que você esteja inserido. Eu convido você a olhar com gratidão para esse ambiente onde você vive, onde você se relaciona, onde você interage. Por quê? Porque é esse ambiente que vai te fornecer as ferramentas necessárias para você poder se observar. O processo de ascensão, ele é um processo de auto-observação. É onde você olha para si mesmo e vê o que você está fazendo que não é tão positivo, para poder mudar isso e observar o que você tem de positivo para poder reforçar isso, tá? Então, gente, mais para frente a gente vai conversar sobre a chama trina, mas eu já vou dar uma noção aqui para vocês do processo da chama trina, da atuação dela em nós e o quanto que o nosso ambiente ele é favorável para a gente trabalhar a nossa chama trina. Então, gente, a chama trina, ela é uma chama, tá? Trina porque ela tem 3 atributos
do Pai Criador, que são amor, sabedoria e poder. Então a nossa chama trina, todo mundo tem, tá, gente? Ela é uma chama sutil de energia, fica dentro da câmara interna do nosso coração sutil, tá? Do nosso corpo etérico. Então nós temos o corpo físico e o corpo etérico, que é um deles, né? Que é uma réplica do nosso corpo físico. Ali nós temos todos os órgãos, nós temos todas as funções, é por ali que as energias são passadas para o nosso corpo físico através dos meridianos de energia e tudo mais. Então essa chama trina, ela fica exatamente na câmara interna do nosso coração. E ela tem 3 qualidades que a gente precisa ampliar e equilibrar, que é o amor, a sabedoria e o poder. Quando nós não conseguimos equilibrar e ampliar essa chama trina, a gente não consegue elevar a nossa frequência e a gente não consegue alcançar estados mais elevados de consciência. Então, um dos pré-requisitos para nós podermos avançar no caminho da ascensão é ampliar a nossa chama trina. Só que a nossa chama trina, por ela ser trina, ela é una e trina ao mesmo tempo, tá? Então a gente não pode, por exemplo, aumentar só uma qualidade da chama trina e as outras ficarem sem ser trabalhadas. Não pode. Nós precisamos manter as 3 chamas unidas, equilibradas, harmonizadas, para que elas possam expandir em conjunto, tá? Então a gente tem que expandir o amor, a sabedoria e o poder em conjunto. E o nosso ambiente, ele é muito propício para nos ajudar a fazer isso. Porque o nosso ambiente vai mostrar para nós coisas que a gente não gosta muito, aí a gente já sabe que nós vamos ter que trabalhar a tolerância, nós vamos ter que trabalhar a paciência, nós vamos ter que trabalhar o amor, que é exatamente atributos da chama rosa que nós temos dentro da chama trina. Então, esses fatores que estão presentes no nosso ambiente nos auxiliam nesta ampliação da chama rosa, por exemplo, né? O amor que você tem pelos seus animaizinhos de estimação, o amor que você tem pelas suas plantas, o amor que você tem pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus netos, por pessoas que você estima muito. Tudo isso faz com que a chama rosa do seu coração possa ser ampliada e expandida. Aí nós temos a nossa chama dourada. A chama dourada, você vai poder expandir ela, equilibrar ela, usando a sua sabedoria. Então, às vezes, você está lá no seu ambiente e você tem uma situação desafiadora, né? Que você precisa tomar uma decisão, você precisa harmonizar uma situação. Então, a sabedoria, ela vai ser ampliada quando você usa o seu livre-arbítrio, quando você usa o discernimento, quando você usa a melhor maneira de atuar em cima de uma determinada situação, quando você age de forma diplomática, né? Às vezes você tem uma situação que é um pouco conflitante, mas você não vai lá e fica conflitando. Você vai lá e age de forma diplomática, de forma apaziguadora, né? De forma assim harmoniosa. Isso faz com que a sua chama trina, a chama dourada, né, ou amarela, ela possa estar equilibrada e se expandir, tá? E aí nós temos a nossa chama azul, que é a chama do poder, que nós podemos aumentá-la e potencializá-la todas as vezes que nós agimos com proatividade, né? Aquela pessoa que é proativa, aquela pessoa que é positiva, né? Ela tem um desafio, mas ela vai lá, ela enfrenta, ela olha aquilo de cabeça erguida, né? Ela dá o passo firme. Isso faz com que você amplie e potencialize
a chama azul do poder divino que está dentro do seu coração, fazendo parte da chama trina. E aí, gente, quando nós usamos atitudes que são contrárias a esses exemplos que eu dei, né? Esses são alguns exemplos, tá, gente? Nós temos várias formas de poder ampliar nossa chama trina com atitudes, pensamentos, sentimentos. Eu dei alguns aqui para a gente ter uma noção, né? Mas tem mais que a gente vai falando ao longo das aulas. Então, quando a gente tem atitudes que são diferentes dessas que eu comentei aqui no vídeo, nós estamos fazendo com que a nossa chama trina se desequilibre. Então, por exemplo, uma atitude de raiva, por exemplo, uma atitude de intolerância, uma atitude de procrastinação, uma atitude de falta de diplomacia, falta de temperança, né? Falta de harmonia. A gente está desequilibrando a nossa chama trina. E aí a nossa frequência cai, nós começamos a atrair seres de baixa frequência e tudo começa a embolar, né, gente? Vocês sabem muito bem como é que a coisa fica. Fica um horror, né? Então, quando a gente não consegue equilibrar a nossa chama trina, fica muito difícil da gente poder elevar nossa frequência e alcançar níveis mais elevados, né? Alcançar a nossa consciência de quinta dimensão. A chama trina, ela é uma das principais ferramentas, né? Como podemos dizer, para a gente entrar no caminho da ascensão. Então, de hoje em diante, né, como sugestão para quem está assistindo as nossas aulas, para quem está acompanhando, para quem está seguindo, né, voluntariamente essas sugestões, né, um exercício bem interessante é a gente começar a imaginar uma chama trina no meio do nosso peito. Então você imagina como se fosse uma chama de vela no meio do seu peito, né, lá assim no coração, né, você visualiza como se fosse uma chamazinha de uma vela. Só que a chama da vela, normalmente, é amarelinha, né? Só amarela. Só que você vai visualizar essa chama que está no seu coração, você vai imaginar ela de um lado rosa, no centro amarelinha mesmo, e do outro lado azul, tá? Você vai começar a fazer o exercício, como sugestão, tá, gente? O exercício de visualização da chama trina. Por que a gente vai começar com a visualização da chama trina? Porque muita gente não sabe que tem a chama trina. Nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não sabe onde fica, não sabe como é, não sabe o que ela faz, o que ela não faz. Então, para a gente poder começar, né, até pelas pessoas que não conhecem, a gente vai fazer esse pequeno exercício. Eu vou colocar imagens da chama trina posteriormente, em próximas aulas, para a gente falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas chamas, tá? Mas, de um modo geral, na internet tem bastante figura. Para quem quiser já rapidamente dar uma olhadinha, tem bastante figura da chama trina. E você vai imaginar essa chama trina no seu coraçãozinho, né, no meio do seu peito. E todo dia você vai conversar com a sua chama trina. Você vai dizer para ela assim, olha, bom dia, chama trina. Eu te recebo no meu coração. Ela já está lá, né? Mas é para você tomar consciência dela. Ela está lá no coração de todo mundo, mesmo quem não sabe de nada, ela está lá atuando. Só que quando a gente conhece, né, quando a gente tem conhecimento, a gente pode melhorar a performance dessa chama trina. A gente pode melhorar, né, o tamanho dela, a gente pode melhorar a intensidade dela, né? E o objetivo da chama trina é fazer com que ela cresça. Mas ela só cresce quando a gente tem atitudes que possam alimentar as suas qualidades, tá bom? Então, nessa aula de hoje, para a gente fazer as coisas passo a passo, para todo mundo poder acompanhar, a gente vai apenas fazer uma visualização, tá? Cada um vai imaginar uma chamazinha de vela bem assim no centro do peito, vai imaginar que essa chama de vela, de um lado ela é cor de rosa, no meio ela é amarelinha, né, ou dourada, e do outro lado ela é azul. Então você vai visualizar isso. Quanto mais você conseguir enxergar isso na sua visualização, mais você vai tomando consciência dela,
para depois a gente começar a trabalhar mais diretamente na nossa chamatrina. Não adianta a gente começar a trabalhar na chamatrina se vocês não têm ainda assim um conhecimento de onde ela fica, onde que ela se encontra, né? Como que ela se manifesta, entendeu? Quando a gente tem atitudes nobres, quando a gente tem atitudes de alta vibração, a chamatrina ela pulsa, igual as chamas de vela, quando a gente olha uma vela ela fica pulando, né? Aquela chama fica pulando. Quando a gente tem atitudes enaltecedoras, a nossa chamatrina também fica vibrando. E se essas atitudes forem muito verdadeiras, se elas forem assim muito genuínas mesmo, assim que vem do coração da pessoa, ela faz com que ela dê uma vibrada e já aumente um pouquinho o seu tamanho, tá? Então isso, gente, é um trabalho que a gente faz todo santo dia. Todas as vezes que você for lá, por exemplo, molhar uma plantinha e irradiar amor para sua planta, já visualiza a sua chamatrina, esse amor ampliando o lado rosa da sua chamatrina. Aí, em um outro momento, você vai lá e consegue equilibrar uma conversa que estava meia torta, né? Você vai lá diplomaticamente, conversa, tenta equilibrar aquela situação de forma harmoniosa. Aí você já vai lá, imagina, visualiza a sua chamatrina, a chamazinha dourada, amarelinha, já um pouquinho maior. Aí você tem um serviço para fazer que você não estava assim com muito ânimo, muita disposição, mas de repente você fala, não, eu vou lá, eu vou fazer, e aí arregaça a manga e faz o serviço e fica tudo pronto, pronto. Aí você foi proativo, você partiu para a ação. Então você visualiza o lado azulzinho da sua chamatrina já um pouquinho maior. Isso, gente, são exercícios super simples que a gente faz no nosso ambiente, em qualquer ambiente que a gente esteja. Por isso que o nosso ambiente é o nosso melhor instrutor, porque ele vai ajudar a gente a fazer com que as nossas atitudes alimentem essas 3 pétalas da nossa chamatrina, tá? Elas precisam crescer iguais, elas não crescem iguais assim naturalmente. A gente precisa ter a intenção de que elas cresçam simultaneamente, né? Porque às vezes tem gente que tem tendência para um lado, tendência para outro lado, então não pode, né? A gente precisa estar com tudo isso equilibrado. Então, gente, eu deixo vocês no dia de hoje com essa reflexão, com essa visualização da chamatrina e que a gente possa, ao longo das nossas aulas, ir avançando cada vez mais. Se você já é inscrito no meu canal, gratidão. Se você ainda não é e está gostando dos conteúdos, eu aproveito e faço o convite. Inscreva-se no canal, veja se tem assuntos que você gosta e acompanhe tudo que está lá, feito com muito carinho para vocês. Gratidão mais uma vez pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.